Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer. Sou Lucas Macedo, sou estudante do curso de Educação Física da UFVJM e hoje vou falar um pouco para vocês sobre essa arte marcial que é o Karatê Do. E antes de falar dessa arte, a gente tem que entender os seus processos históricos. Bom, o Karatê é uma arte marcial japonesa, né, que teve um grande processo para chegar a ter o Karatê moderno de hoje. Essa arte ela teve sua origem na ilha de Okinawa, que era ainda pertencente à China, onde ocorria intercâmbios culturais, né, e comerciais entre as ilhas vizinhas, que teve a sua introdução às artes marciais. Nasceu a arte marcial chamada Te, conhecido como Okinawa Te. Segundo Funakoshi, né, tudo sobre o karatê era mantido então aí entre segredo, né, e reservado. No fim da dinastia Ming, Okinawa passou a ser dominado pelo Japão. E para evitar conflitos, né, dos povos aí nativos, o governo proibiu o uso de armas de fogo. Com isso, né, se tornou importante a busca de saber as artes marciais e teve grande influência aí do T, né? Com isso, fez com que os habitantes treinassem, né, a arte com mais frequência e mais dedicação. O T não era praticado em apenas um local, né, como vocês vão ver à frente, e em cada local que ele era praticado, ele recebia diferentes influências, né? Exemplo, um era mais explosivo, outros mais defensivo e outros mais cadenciados, né? Com isso passou a ter os estilos, né? E esses estilos, eles espalharam em 3 cidades, né, no reino Ryukyu, chamados de Tomarite, Shurite e Narate, que são 3 cidades aí desse reino. E o que acontece? Como a China estava tendo aí grandes conflitos, né, de guerra, o seu templo foi destruído aí pelos mongóis, né? Alguns monges, né, que praticavam aí artes marciais, né, acreditavam que eles praticavam alguma arte marcial proveniente do Kung Fu, pela imitação de características de combate aí dos animais. Então eles espalharam aí pelas essas pequenas cidades aí do reino Ryukyu e foi se gerando então aí esses diferentes estilos, tá? Mais tarde a gente vai ver que o T, que é o como era chamado karatê antigamente, ele foi chamado Tode, tá? Então, os Heimin, que eram os camponeses, né, lá de Okinawa, eles praticavam, né, essa arte para se defender, né, da classe guerreira que eram os peixinhos. Os peixinhos eram os oficiais, né, que iam ali em busca desses camponeses, né, para cobrar impostos e muitas vezes esses camponeses eram discriminados, né, recebiam ofensas. Então passou a necessidade de eles aprender, né? Isso aí por volta de 1300 a 1400. Aqui é uma imagem ilustrativa, né? Para vocês terem ideia como que era essa divisão, né? A gente tem aqui essa ilha de Okinawa, tá? Esse reino, né? Ryukyu. Do lado esquerdo aqui, a gente teria a China. E do lado aqui direito da tela, a gente teria o Japão. E aqui as 3 cidades, né? Provenientes dessa arte marcial. A gente tem o desenvolvimento do Karatê, né? A partir de alguns mestres que foram altamente importantes, né? A gente tem os mestres que desenvolveram o T, o Wang Shu Yu, que era lá do século VII, né? Ele era mestre de Jinpan, que é uma outra arte marcial. Ele foi professor de Chatanyara, né? Que nasceu em 1668 e faleceu em 1756. Chatanyara foi enviado à China, né? Para aprender a sua língua. E lá ele aprendeu o T com o Yang Shu. Acredite-se que foi o primeiro a divulgar o T em toda Okinawa. Foi um dos professores de Mitsuyaga, né, que era o Peixin, que ele foi o mestre do T e foi o primeiro a codificar o sistema de kata, né? Peixin Takahara, ele nasceu em 1687, faleceu em 1760. Ele viveu na cidade de Shuri e foi o maior mestre do T e introduziu o conceito de Do, que é o caminho, tá?
Logo, o karatê passou para o Todê, né? Mãos chinesas de Shuri. Bom, a gente tem o Anko Ituzo, ele era mestre em Shuri, tá? E o mestre Ituzo, ele alterou o Todê para o karatê mãos chinesas, simplificou os ensinamentos do karatê, teve início das disciplinas esportivas em escolas, introduziu o Kihon, que é o treinamento de técnicas, e desenvolveu o treinamento Makiwara, que é um equipamento que você treina técnica de socos, tá? Ankasato. Ankasato era um mestre natural de Okinawa, ajudou o karatê a se desenvolver junto com o Ituzo. Asato abordou a adaptação de técnicas de esquivas e movimentações, porque o desvio sobre um oponente com espada, né, seria muito essencial. Lembrando que Asato afirma que não precisava de desviar muitos dos ataques, né? As mãos e os pés eram como lâminas, que é o que a gente chama de kime, né? Você com uma boa técnica, quando você defende, automaticamente o seu indivíduo ele sente, né, essa reação pelo fato da extremidade de força ali, então proveniente dessa defesa. E Asato, ele foi mestre do Genji Funakoshi, que é o pai do karatê moderno, que vocês vão ver mais adiante. Bom, Genji Funakoshi, em 1868 ele nasce, né? Nasce então o pai do karatê em Shuri, né? Ele aprendeu karatê através do filho de Asato, tendo como seus mestres Ituzo e Asato, ambos tinham estilos de karatê diferentes. Isso foi importante para chegar ao karatê que é hoje. Naquela época, a prática de artes marciais era proibida, ainda pelo governo, né? O treino era muito rigoroso, a filosofia de Asato é aplicada um kata, né, em 3 anos. Com isso, Funakoshi foi apresentado a Ituzo. De Asato, ele aprendeu o Shurite e de Ituzo o Narate. E fundou os dois estilos, né, e foi essencial para o karatê moderno. Através das apresentações de karatê, a arte foi conhecida, né? Yogai, que era um camarada que estava visitando ali Okinawa, né? Ele tinha fortes influências políticas e ele gostou do que viu ali, enviou um relatório então para o Ministério da Educação falando sobre as virtudes da arte. E logo foi autorizada a aplicação nas escolas de Okinawa. As crianças desta ilha estavam aprendendo kata, sendo aplicadas nas aulas de educação física. Bom, em 1912, 12 homens aí da Marinha foi convocado para aprender a arte do karatê e foi comentada, né, em Tóquio quando esses estavam voltando do Japão. Funakoshi então foi convidado a fazer apresentações no grande pavilhão aí de artes marciais, né, lá em Kyoto, tá? Sendo a sua primeira demonstração aí fora da ilha de Okinawa. Funakoshi trabalhou nesse período de jardineiro, faxineiro e zelador para poder se alimentar em Tóquio. O Japão estava em guerra, né, de colonização, invadiram e conquistaram a China e Coreia. Alguns jovens aí procuravam o Funakoshi para prepará-los, né, para a guerra. Mais tarde, o mestre retirou algumas aplicações mortais do kata, como quebras de braços, de juntas, de ossos, né, chaves de cotovelo e esmagamento. Bom, em 1933, estabeleceu o Ippon Comitê, né, que era um treino combinado, né, um passo por vez, e o João Ippon Comitê luta livre em 1935. O karatê passa a ser chamado de caminho das mãos vazias. Cara significa vazio, te significa mãos e do caminho. Para Funakoshi, né, o termo mãos vazias era o mais apropriado pelo fato de espírito da arte ele esvaziar a mente, né, de todos os desejos de vaidade, tendo a maior pureza possível, né? O karatê então chega no Brasil em 1908 pelos imigrantes japoneses no interior de São Paulo. O karatê então chega pela primeira vez aí na cidade de São Paulo.